Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast A Vida é um Processo. Afinal de contas, a vida é um processo, mas ela não precisa ser vivida sozinha. E o nome do episódio de hoje é Guia-me, Senhor. Eu confesso para você que esse episódio eu senti muito no coração de falar com você hoje. Eu estava orando, pedindo para Deus para justamente me guiar. E eu tenho feito isso bastante esses dias, afinal de contas, você também não está sozinho em viver o processo da vida, não é diferente de outras pessoas e, no meu caso, eu também estou passando por situações que eu também preciso ser forte para seguir em frente. Eu também preciso estar mais perto do Senhor a cada dia mais. E é por isso que esse podcast é dele, é por isso que esse podcast é oferecido para ele. Ele é dono das minhas palavras, ele é dono de tudo. E tudo o que eu almejo no meu coração é que essas palavras possam te alcançar em um momento que você necessite ouvir essas palavras e que essas palavras possam vir a abençoar também a sua vida, independente do que você esteja passando. Então, como nós somos no dia a dia? Nós somos pessoas que teimamos sobre o que a gente vai fazer, teimamos em acreditar que algo vai dar certo ou teimamos em acreditar que algo não vai dar certo. Nem sempre vamos falar a verdade, vamos encarar a realidade. Nem sempre nós somos muito fáceis de entender ou sequer muito fáceis de lidar, porque a gente sempre acha que está tudo em nossas mãos, que está tudo certo, que vai dar tudo certo, ou então que não tem como determinada coisa dar certo, porque a gente sabe, a gente tem certeza disso por experiência, pela vida, enfim, por diversas situações, nós temos certeza disso. Agora, eu te convido a refletir comigo. Apesar de ter o poder naquilo que a gente fala, até como eu falei em um outro episódio anteriormente, será que só o que a gente decide, o que a gente determina é o que de fato vai acontecer ou tem que acontecer? Será que tudo tem que ser do nosso jeito, na nossa hora, no caminho que a gente escolhe, como a gente quer, enfim, tudo feito pra gente, especificamente pra gente, perfeitamente, da forma como a gente quer? É claro que seria muito legal se a gente falasse, ai, nossa, eu tô com um problema financeiro, então eu quero, a partir desse estalar de dedos, ficar milionária. Pronto, perfeito, agora estou milionária, tranquilo, vou sair por aí gastando. Ia ser muito legal, claro. Mas agora pensa comigo também. Pensa como que ia ser um mundo se todo mundo falasse para Deus, Deus, eu quero tal coisa e quero imediatamente. Como você acha que ia ser? Imagina, as pessoas fazendo o que querem, na hora que querem, da forma que querem. Você acha que ia ser um lugar pacífico? Ia ser um lugar pleno? Você acha que a gente ia estar aprendendo, a gente ia estar evoluindo, a gente ia estar melhorando? Ou será que a gente ia acabar virando uma espécie de criança mimada? Graças a Deus que todo mundo não tem esse poder de fazer o que quer, da forma que quer e quando quer. Graças a Deus. E também, graças a Deus, que a gente não recebe tudo exatamente como a gente quer. Pode ter situações, e eu aposto que você deve até lembrar de algumas, que você quis muito uma coisa e aquilo não foi dado para você. Aquilo você não conseguiu da forma que você queria, na hora que você queria. E depois, quando você foi ver, foi melhor assim. Você já parou para pensar nisso? E se tivesse sido como você queria, será que teria sido tão bom assim para você? Ainda bem que não foi, né? E é por isso
que esse é o nosso tema de hoje. Poxa, a gente é tão pequeno, a gente é tão imaturo às vezes. Por isso que às vezes a gente acaba quebrando tanto a cara também, né? Porque a gente tem tanta coisa para aprender, tem tanta coisa que a gente ainda precisa evoluir. E se a gente sabe que a gente tem tanta coisa para melhorar, e se você não acha que você tem que melhorar, já sabe, né? Vigiai, hein? Vigiai. Porque é claro que você tem que melhorar. Você, eu e todo mundo, tá? A gente tem muito o que aprender. E você não é diferente não, tá bom? Sendo assim, se a gente sabe que a gente é incapaz de saber guiar perfeitamente nosso próprio caminho, quem que vai guiar? Bom, você pode falar, minha mãe, meu pai. Sim, mas sua mãe e seu pai não vão estar com você o tempo todo pro resto da sua vida. Um dia, eles também vão partir. Meus amigos. Teus amigos podem te guiar o tempo inteiro? Você tem certeza disso? Bom, aposto que você deve ter pensado um pouco que as pessoas também estão aprendendo. Assim como você, assim como eu. Então, não. Nenhum ser humano pode guiar a gente assim como Deus pode. Então, sim, quem vai guiar o nosso caminho com sabedoria só pode ser Deus. E na Bíblia, a gente consegue ver que também não foi diferente com as pessoas antes da gente. E eu gostaria de ler um trecho de um salmo que é interessante para a gente pensar nisso, é importante para a gente aprender, que é um assunto importante hoje em dia e que também foi importante na Bíblia e que sempre será importante. Afinal de contas, se Deus não guiar a gente, vai saber lá o que a gente vai fazer, o quanto a gente vai se perder, o quanto a gente mesmo vai acabar tropeçando no nosso próprio pé. Então, sendo assim, vamos ler o Salmo 25, do versículo 4 ao versículo 10. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti espero o dia todo. Além deste salmo, vou te apresentar outro também, o Salmo 27, no versículo 11. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Guia-me pela vereda dos justos. Tem diversos trechos bíblicos que a gente vê que as pessoas também pediam para Deus guiar. É isso o que a gente sempre precisou, o que a gente sempre vai precisar. Acredita-se que ambos os salmos que eu li para você foram escritos pelo rei Davi. E eu não sei se você sabe um pouco da história do rei Davi, mas alguém tão maravilhoso, alguém tão, como diz na Bíblia, né, um homem segundo o coração de Deus, como que ele poderia ter que pedir para Deus guiar ele, se parece que ele era uma pessoa tão capaz de se guiar sozinho? Pois é, um próprio rei também precisa ser guiado por Deus. Ele tinha plena consciência e plena humildade de saber que ele sozinho não conseguiria, que ele precisava ser guiado por Deus. E se ele precisava ser guiado por Deus, por que que você não acha que você também precisa? E então você vai falar, mas eu não sei, eu me desespero, eu me perdi, me atrapalhei, eu achei que estava no caminho certo e não estava, então eu me senti mal, eu me atrapalhei, eu acabei fazendo coisas que eu não devia, acabei tomando caminhos errados, fazendo coisas que eu nem sei se um dia Deus poderia me perdoar, eu não sei se eu me perdoo, então
como é que eu posso saber se Deus vai me perdoar? E então você pode ter esse tipo de dúvida no seu coração. Então, eu gostaria de comentar com você que na Bíblia, em Lucas, no capítulo 15, é contada uma parábola. Na verdade, Jesus contou essa parábola e foi registrada no livro de Lucas. E essa parábola, eu acho que ela tem muito a ver com o que você está sentindo. Então, eu vou começar a ler do versículo 4. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros gostoso? E chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, Jesus Cristo falou, não fui eu, foi Jesus Cristo que falou, e está escrito na Bíblia, que os céus vão fazer festas por uma ovelha perdida que for encontrada. Você sabe quem é a ovelha perdida? Essa ovelha perdida é você. Sim, é isso mesmo. Ou seja, o seu arrependimento, a sua vontade de começar de novo, de fazer diferente, é exatamente essa que vai permitir que Deus se aproxime de você, te encontre. E não, ele não vai virar as costas, pelo contrário, ele vai ficar feliz muito mais do que se tivessem pessoas andando ali no caminho. Ele vai ficar feliz porque você voltou atrás, porque você mudou. Entende? Entende o que é a redenção? Entende o que é a salvação? É basicamente isso. Você é a ovelha perdida, mas você pode ser também a ovelha encontrada. Isso depende de você. Então, não se desanime se você se perdeu. Não se desanime se você se atrapalhou no meio do caminho. Você é filho de Deus também, assim como eu, assim como todos nós. Sim, a gente tropeça, é verdade, todos nós. Mas não pense que tudo acabou para você por conta disso, tá bom? Eu vou ler um salmo para você, e esse salmo é conhecidíssimo. É bem possível que você já conheça ele. E ele também foi escrito pelo rei Davi. Então vamos lá para o Salmo 23, do versículo 2 ao 4. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Não desista e não pense jamais que você está sozinho, tá bom? Quando você sentir que você não sabe os caminhos, se ajoelha, fala com Deus e pede: ore, guia-me, Senhor. Guia-me pelos seus caminhos, porque os seus caminhos são melhores do que os meus, e eu aceito, Senhor, os seus caminhos. Espero que você tenha gostado do nosso episódio de hoje. Te convido a nos acompanhar no YouTube, no Spotify e também no Instagram, tá bem? Você é convidada a curtir, comentar, compartilhar. E é muito importante também que você faça isso para nos ajudar a crescer, a melhorar ainda mais o nosso trabalho, e também queremos atingir mais pessoas para levarmos juntos a palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente e que você seja muito feliz. Um abraço e um beijão no seu coração.